Olá amigos, tudo bem? Bom, eu vim falar de algo que eu tenho desde pequeno, que são as premonições e déjà-vus. Mas 90% das minhas premonições são envolvendo grandes jumbos comerciais. E o restante geralmente são helicóptero e aviões pequenos. Só que desde pequeno eu gostava de assistir o filme La Bamba. La Bamba. É o som da Cascavel. Que conta a história do Rit Valens, é uma história real que ocorreu na década de 50. Em um certo dia, ele teve que faltar à escola para ir no funeral do seu avô. E foi o que salvou ele, pois aquele dia na escola os seus amigos estavam ali no pátio jogando bola e dois aviões se chocaram no céu. E os destroços caíram em cima dos colegas do Rit, e acarretando na morte deles também no solo. E foi justamente a morte do avô do Rit que salvou ele de estar com seus colegas no pátio, onde possivelmente ele seria um dos acidentados naquele dia. Mas o Rit ficou com um trauma de aviões. Ele vivia sempre sonhando com a morte dos amigos. Ele ficava vendo e revendo aqueles aviões se chocando e seus amigos morrendo. E um dos motivos que quando ele estourou como um grande astro aos seus 17 anos de idade, ele não voava, ele apenas viajava de ônibus. E um certo dia, ele foi fazer um show, estava uma nevasca muito forte à noite. Olha, Rit, o negócio é o seguinte, ouvi dizer que você não gostava de voar e pensei que você não ia querer saber de avião. O ônibus que iria levá-lo estava com o aquecedor quebrado. Então ele acabou aceitando ir de avião, o que obviamente acarretou em um acidente fatal, e ele acabou perdendo a vida neste acidente aéreo. Interrompemos o programa para trazer este boletim. 4 pessoas, 3 identificadas como cantores de rock and roll famosos nacionalmente, morreram hoje cedo num desastre de avião. Rit Valens, 17, de Los Angeles, Califórnia, e J.P. Richardson, 29, de Louisiana. Bem, eu sempre fui aficionado neste filme, eu não sei o porquê, mas sempre assistindo esse filme e junto com isso esses sonhos premonitórios. Mas em 2006 eu estava dormindo em um sono profundo, eu estava num lugar exatamente onde o Rit foi fazer a sua tatuagem no deserto, que o irmão dele o levou. Lá ele conhece um velho índio que lhe dá um patuá, uma espécie de patuá para ele usar, e uma forma de proteção. El vivir es dormir. Viver é dormir. El morir es despertar. Morrer é acordar. Bem, eu estava nesse deserto, e é bem vívido na minha mente, eu estava nesse deserto, e de repente eu comecei a subir as escadas e eu já estava chegando em casa. Quando de repente eu ouço o som de um grande jumbo comercial passando no céu. Aí eu me viro assim, dou uma olhada, vejo que era um avião comercial enorme. Ele tinha as cores prata, vermelho e branco. E na cauda, onde tem o leme vertical, ali era todo em vermelho. Bem, nisso eu me virei, eu apreciei aquele avião passando naquele céu azul, dava para ver que ele estava em voo de cruzeiro, tudo tranquilo. Eu me virei e continuei subindo as escadas. Quando de repente eu vi um estrondo forte, aquilo ficou gravado na minha mente até hoje. E eu peguei e me virei novamente, e eu já não estava mais no deserto. Quando eu olhei assim lá ao fundo,
o avião ele meio que começou a se descomprimir, a fuselagem meio que começou a se soltar do avião, foi uma cena bem estranha. Eu fiquei prestando atenção, bem assustado, de repente eu vi assim algumas pessoas sendo lançadas para fora do jumbo, né? E de repente ele meio que começou a descer girando assim, ele ia descendo e girando. E ele foi caindo sob uma mata muito fechada, dava para ver assim ao longe, assim que eu via. Era como se fossem uns pinheiros bem altos, só que um encostado no outro, não tinha um lugar aberto assim onde ele iria cair. Nisso eu acordei bem assustado e eu percebi que não eram simples sonhos, porque eu conheço quando uma coisa assim me diz quando é premonitório, porque aquilo grava na minha mente e nunca mais sai. E até hoje eu sei descrever ponto a ponto do que eu vi. Até uma das coisas que eu gostaria muito de fazer é fazer regressão, sabe? Para tentar descobrir assim algo mais, né? O porquê que eu sou tão ligado assim, vendo essas coisas, né? Em sonhos, esses tipos de acidente. Bem, então eu me levantei e fui direto para o computador. Fui para os sites oficiais da CBS, da ABC e da NBC, que são os principais canais de informação nos Estados Unidos. É como se aqui fosse a nossa Globo, não é? E por que eu fui lá? Porque as cores do avião batiam com as cores dos jumbos da American Airlines, eram as mesmas cores. Mas lá não tinha nenhuma informação. E eu fiquei horas e horas lá olhando. Quando chegou, acho que no finalzinho da tarde, tinha uma notícia informativa sobre o Brasil, que um Boeing 737 havia desaparecido dos radares. E foi aí que eu comecei a acompanhar os canais no Brasil. Liguei Globo, entre outros canais ali para ver, né? E começou a falar de um avião da Gol que havia desaparecido. Tempos depois, quando saiu a perícia, tudo informando as causas, o que tinha acontecido, o que mais me chamou a atenção é que batia o jeito que eu via aquele avião se desintegrando, a mata que ele caiu, tudo meio que batia. Então eu não sei se é coincidência ou não, isso eu sempre fico me perguntando, sabe? E nos meus sonhos eu sempre via assim os aviões ao longe, né? Ou caindo, ou acontecendo alguma coisa. E o meu último sonho foi bem próximo a eu estava assim numa sacada, observando as casas de um amigo à noite, e eu só ouvi aquele barulho das turbinas daquele avião vindo. De repente ele virou assim, como se ficasse meio de cabeça para baixo, sabe? E ele entrou inteiro nas casas dos meus amigos ali, se desintegrando, e era bem próximo de mim ali, né, à distância. E quando ele explodiu assim, que veio aquele impacto de fogo, enfim, tudo se deslocando, quando foi se chocar comigo, que eu sabia que eu ia morrer, que eu estava ali próximo, eu acordei extremamente assustado naquele sonho. Então assim, eu não costumo voar muito, porque eu tenho medo. Mas eu digo a você, se você tem medo de voar, não é evitar voar. A melhor coisa que eu posso dizer assim para você é voar mesmo. Que voando você perde o medo. E eu acho assim, se é para acontecer algo com você, dificilmente você vai conseguir evitar, eu acredito, né? Então, por exemplo, tem gente que tem medo de andar de trem, outros têm medo de andar de barco. Eu, por exemplo, tenho uma fobia imensa por elevadores, né? E o que deixa você mais com medo e com mais fobia é você procurar a respeito, ver acidentes, entendeu? Isso lhe assusta muito. Então eu acho que a melhor forma de superar é encarar os nossos medos, não é mesmo? E eu gostaria de saber de você, qual é a sua fobia? Você acredita nisso? Você acha que essas premonições realmente são reais? Você já teve uma premonição? Sabe, eu esperei tantos anos assim para comentar esse assunto, porque eu queria meio que deixar gravado aí no meu canal essa história. Porque devido a tudo isso que vem acontecendo, né, vai saber se não é o fim dos tempos, né? Eu pensei, eu vou deixar registrado essa minha premonição tão forte.
algo que me incomoda bastante, sabe? Eu não gostaria de nem um pouco de ter isso. Eu espero que seja apenas coincidência, mas eu já tive provas em outros momentos que não são coincidências. Bem, amigos, eu estou aqui no santuário que eu gosto muito, venho aqui meditar e tal, eu adoro vir aqui no final da tarde. Eu só posso agradecer a você que assistiu o meu vídeo e até o próximo. Tchau, meus amigos.